Nós iniciamos hoje um trabalho no módulo sobre projetos e nós viemos com um projeto participativo em educação ambiental. Essa forma de fazer projeto é inspirado nas escolas democráticas e na pedagogia operatória. Ele tem como objetivo não só trabalhar a educação ambiental como aprendizagem, mas também como desenvolvimento do aluno. Então, nós tivemos na manhã a apresentação de alguns municípios que fazem projeto, que já realizam, e os professores puderam tirar dúvidas, discutir, e depois nós fizemos a proposta desta metodologia. É uma metodologia na qual o aluno participa ativamente de todo o processo do conhecimento. Ele escolhe o tema, né? Eles votam no tema, eles argumentam sobre o tema, por que escolher aquele tema, o que eles querem aprender sobre o tema. O professor, eles escolhem o índice desse tema, o que eles querem saber, como eles querem fazer, de que forma eles vão aprender sobre esse tema, a escolha desse tema. E o professor fica como um orientador, que vai avaliar, vai trabalhar com os alunos, também vai fazer parte do grupo, vai selecionar, vai trabalhar junto com eles o tema, a viabilidade desse tema. E também vai levantar as ideias prévias que os alunos têm sobre esse tema. É muito importante saber o que o aluno pensa sobre aquilo, para poder, a partir de situações de conflito, situações de problema, o professor mostrar para o aluno que se as suas hipóteses conseguem dar conta de resolver aquela situação ou não, se eles precisam buscar novos conhecimentos, pesquisar mais, aonde buscar, quais os lugares que o conhecimento se encontra. Podemos trabalhar com outras pessoas, convidando pessoas para vir falar sobre o tema, podemos ir até os lugares, conhecer sobre esses lugares que nós estamos discutindo, os temas que nós estamos discutindo. Então é um trabalho que tem a participação ativa do aluno. O aluno trabalha muito com as argumentações, com as escolhas, ele vai perceber que as suas escolhas têm um papel fundamental no seu conhecimento, ele vai participar ativamente com o grupo, vai ser avaliado pelo grupo, vai se autoavaliar, vai avaliar o professor, o conhecimento, as atividades, todo o processo do seu conhecimento. Então, o projeto participativo, ele tem como objetivo exatamente que o professor possibilite ao aluno aprender a pesquisar, a buscar, a levantar hipóteses, a construir um método científico e verificar que o conhecimento está aí, está disponível e que o aluno pode conquistá-lo por ele mesmo, a princípio com o auxílio do professor. O educador deixa de ser aquele que só tem conhecimento e transmite e passa a ser aquele que também busca conhecimento, que orienta, que leva o aluno à pesquisa, ao levantamento de hipóteses, que o aluno pode, nessa proposta pedagógica do projeto participativo, o professor se torna também um pesquisador, também alguém que vai estudar mais sobre os temas, vai ler melhor os textos, verificar se esses estão adequados à idade do aluno, ao nível de conhecimento que esse aluno tem. Então, o projeto participativo auxilia na construção da autonomia desse aluno, tanto na autonomia do conhecimento quanto na autonomia moral, já que o aluno vai aprender a ouvir o outro, pensar pelo ponto de vista do outro, respeitar a ideia do outro, abrir mão da sua ideia em função da ideia e da escolha do outro, trocar com os colegas, respeitar os acordos, os combinados feitos entre o grupo, perceber que os seus interesses individuais não podem se sobrepor aos interesses do coletivo, daquilo que o grupo decidiu. Então, o projeto participativo é uma forma do professor possibilitar no aluno a vivência de um processo democrático e as consequências das escolhas que nós temos, que nós fazemos. É uma pedagogia que nós temos alguma experiência
pelo trabalho que nós desenvolvemos há algum tempo em algumas escolas, e nós verificamos que tanto o professor quanto o aluno se empolgam muito nesse processo, porque eles vão acompanhar toda a história, desde o que eles escolheram até como eles vão encerrar o projeto. O encerramento normalmente é decidido pelas crianças, os professores trabalham em cima dessas escolhas, envolve a comunidade, os pais, os outros alunos. Então ele também percebe que o conhecimento é algo que não pode ficar retido com ele, que é preciso transformar, fazer com que o conhecimento vire uma ação, né? E tenha resultados. Então os alunos fazem filme, teatros, encenações, peças, cartazes, e com isso o aluno passa a estar participando de tudo. Por isso que o projeto chama exatamente projeto participativo, onde tem a ação, né, desse aluno sobre o conhecimento. Um aspecto importante dos projetos participativos é colocar para o professor, para que ele perceba que o conhecimento precisa ser adequado às condições cognitivas do aluno, às possibilidades cognitivas desse aluno. Então, muitas vezes, os professores trabalham conteúdos de meio ambiente com muito interesse, munidos de boas intenções, querendo passar o máximo possível de conhecimento para esse aluno. Só que esse aluno não tem condições de compreender todas as questões ambientais e não tem todas essas possibilidades. Então, o projeto participativo, ele dá essa visão para o professor. O aluno está falando sobre o que ele quer aprender, quais são as dúvidas sobre aquele tema e também o que ele quer fazer, o que ele pode e como ele pensa sobre aquilo. Então, ao dizer o que ele pensa sobre aquilo, o professor começa a entender qual o momento cognitivo que o aluno está, quais são as suas crenças sobre aquele tema, e aí o professor pode criar situações, problemas, que vão auxiliar o aluno a refletir, a pensar sobre aquilo e a ter vontade de aprender. Isso é o mais interessante do projeto. Os professores hoje puderam, numa troca muito positiva, exatamente colocar essas questões, o que os angustia no trabalho com alguns projetos, que é muitas vezes o aluno perde o interesse no projeto, fala que não tem o menor interesse de saber sobre aquilo. Então, por exemplo, agora nós estamos numa época da Copa, todo mundo trabalha o projeto Copa. Então, as crianças pequenas têm que falam onde é a África, o que acontece, e elas não têm a menor noção do que lugar que fica a África, elas não conseguem ter uma ideia do que é cultura, diferença cultural, elas não conseguem saber essa diferença de fuso horário, o jogo está acontecendo aqui às 3 e lá à noite, e todo mundo trabalhando a mesma coisa. Então isso cria um desinteresse para a criança, o aluno não tem interesse, porque ele não é aquilo que ele queria saber. Agora, quando você vai trabalhar esse mesmo projeto em cima de questões do aluno, ele gostaria de saber por que aqui está de dia e lá está à noite e está falando que é ao vivo. Então aí sim, aí ele quer saber, é o interesse dele, ele já percebeu que existe uma diferença de um horário em relação ao outro, de um país em relação ao outro. E o que determina será essa diferença? Então, os professores apresentaram essas angústias, disseram que muitas vezes começam a trabalhar os projetos, não conseguem terminar porque os alunos se desinteressam rapidamente. E viram na possibilidade de construir um projeto no tema que os alunos escolheram, um estímulo maior. Os alunos vão estar trabalhando aquilo que eles querem, eles vão estar definindo coisas. Então, por exemplo, vão visitar uma nascente, que foi o que foi discutido hoje, né? Como que nós vamos? Nós vamos de ônibus? Quem é que vai pagar o ônibus? Como é que nós vamos conseguir dinheiro para isso? Então, veja, você trabalha, além do conhecimento, você trabalha outras dificuldades para conquistar o conhecimento, e o aluno vai aprendendo matemática, português, tem que fazer um ofício para convidar um palestrante, como é que eu vou escrever esse ofício? Então, essas discussões hoje foram muito positivas, porque os professores viram que eles podem construir projetos participativos com qualquer tema envolvendo o meio ambiente. Esses temas dão abrangência para trabalhar outros temas na questão ambiental, e também eles vão
possibilitar ao aluno a construção de todas as formas de conhecimento. Não só como o que eu aprendo com uma nascente, mas o que eu preciso para ir até uma nascente, quanto que custa um ônibus até lá, como que eu faço para pedir autorização para entrar no lugar que tem essa nascente, quais as dificuldades que eu vou encontrar, como é que eu peço uma autorização para os pais, o que se escreve numa autorização, por que tem que pedir autorização para os pais. Então são coisas que eles vão construindo junto com o processo de aprender sobre nascente, por exemplo. Então as discussões hoje foram voltadas todas para esse ano, para esse módulo dentro dessas questões, e o que nós percebemos foi um entusiasmo e uma vontade desses professores de começar a trabalhar, experimentar essa forma de trabalhar projetos.